Hoje eu queria dizer aos irmãos que é uma grata satisfação mesmo estar aqui. Eu amo a palavra, irmãos, amo a palavra, e eu percebo que cada dia mais, quanto mais a gente se expõe a ela, mais é possível viver. Sem ela é impossível continuar caminhando. E o convite de Deus para nós é: tome sobre vocês o meu jugo, aprendam de mim, porque sou manso e humilde de coração, e vocês acharão descanso para a sua alma. Descanso. Alegria, hoje foi citado aqui pelas crianças, alegria. O Senhor nós temos vivido dias corridos, e o Senhor tem dado para nós oportunidade de descansar, e aqui é o lugar. Aqui é o lugar, como foi falado no louvor, aqui é o lugar. Quando nós adoramos a Deus, quando nós estamos debaixo da proteção dEle, nós descansamos. Nós estávamos saindo da fazenda e vindo para cá, e de repente a gente encontrou 2 galinhas no meio do caminho, né, crianças? E eu achei ela um pouco anômala, sabe, diferente. Eu falei, gente, que diferente. O que será que acontece com essa galinha? Aberta assim. Quando a gente foi ver, tinha um monte de pintinho debaixo delas, e foram saindo. E aí Deus falou comigo, como é lindo. E o convite de Deus é esse: nós estamos na arca do Senhor, nós estamos seguros, aqui é o lugar de você descansar, e que na sua casa também seja assim, que haja descanso. O Senhor, enquanto os irmãos estavam louvando, o Senhor me trouxe um versículo de Jó, Jó 42:2, eu quero ler com os irmãos, Jó 42:2. Bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Tu perguntaste, quem é este que sem conhecimento encobre os meus planos? Na verdade, falei do que eu não entendia, coisas que são maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. Disseste, escute, porque eu vou falar. Farei perguntas e você me responderá. Eu te conhecia só de te ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Se nós estamos, o Senhor está nos convidando a aprender de mim. Se nós estamos com esse sentimento de que nós somos aprendizes, que nós temos muito a conhecer deste Deus que criou todo o cosmo, todo o universo, então o Senhor, com certeza, nessa noite, trará para nós grandes perguntas ou grandes respostas. Que o Senhor fale ao coração de cada um de nós aqui, e nós continuemos. O tema que nós vamos estudar hoje está em Filipenses capítulo 3. Nós vamos ler bastante a palavra, se assim Deus nos permitir. E eu quero convidar você para abrir Filipenses capítulo 3, versículo 16. Durante esse tempo, né, que o Senhor tem falado comigo, agora nós participamos 5, 6 e 7 de dezembro do reencontro, e o Senhor tem falado tanto comigo nesse versículo. Seja como for, andemos de acordo com o que já alcançamos. Seja como for, andemos de acordo com o que já alcançamos. É um convite e exige de nós, às vezes, algumas reflexões. Como nós temos andado? O que nós já conhecemos de Deus até aqui? Mas eu preciso de muito para compartilhar com a minha família, com o meu irmão. Não. Aquilo que você já recebeu, compartilha. As experiências que você já teve, que o Espírito Santo já falou ao teu espírito, fala. E aqui o convite é: seja como for, andemos. É uma continuidade. Então, como é que nós estamos andando? Será que às vezes a gente está querido avançar além daquilo que o Senhor tem colocado para nós, às vezes com mais pressa? Ou será ao contrário, que a gente tem retrocedido e agido, sentido, pensado diferente daquilo que o Senhor já nos revelou? O convite hoje é para uma autoavaliação. O Senhor tem me convidado, Cássio, o que é que eu já falei? Quais são as promessas que eu te dei?
O que eu já disse para você, descansa. Eu ainda tenho muito, muito mais para te ensinar. Como está seu coração hoje? A palavra de Deus aqui, ela no versículo 16, ela finaliza algo que Paulo estava começando a falar lá atrás, no capítulo inteiro. E é interessante que no capítulo 3, o versículo 1, o finalzinho, escrever de novo as mesmas coisas não é um problema para mim. E é segurança para vocês. Então Paulo estava repetindo algo. Às vezes quando nós como mães, né, vamos repetir, o filho diz não, de novo, lá vem de novo. E o Senhor hoje com certeza vai ministrar aos nossos corações algumas coisas que você já sabe. E eu espero que nós tragamos à memória aquilo que nos dá esperança. Que nós coloquemos e falamos, Senhor, isso eu já compreendi. Então eu quero andar de acordo com a revelação que o Senhor trouxe para mim até aqui. Senhor, eu não quero olhar para trás, eu não quero retroceder, eu quero avançar. Me ajude a andar neste caminho, avançando. Não é problema, Deus, o Espírito Santo, falar de novo. É seguro ouvi-lo mais e mais vezes, porque os planos do Senhor são ilimitados. A sabedoria e o poder que Deus tem é insondável. O que é que Deus pode fazer por nós? A palavra de Deus diz que nem olho viu, nem ouvido ouviu o que Deus tem preparado para nós. A palavra de Deus diz que Ele faz além daquilo que a gente pensa, sente, que Deus vai muito além. Então, abramos o nosso coração. Não só hoje no domingo, mas amanhã, e fala, Senhor, qual é, papai, a aventura que o Senhor tem hoje para mim? O que de novo o Senhor vai fazer? De novidade o Senhor está fazendo na minha casa, no meu coração, na minha família. Aqui em Filipenses, o capítulo 3 mesmo, versículo 12. Paulo diz assim, não que eu já tenha recebido isso, ou que já tenha obtido a perfeição, mas eu prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo. Então, não que eu já tenha recebido isso, ou que já tenha obtido a perfeição, ele estava se sentindo, olha ele, Paulo, incompleto. Ainda havia muito ainda. Ele sabia que Deus ainda tinha muito ainda a derramar e revelar. Olha que insatisfação santa. E é isso que o Senhor tem trago ao meu coração. Se coloca como aprendiz. Se coloca como uma criança. Como um filhote debaixo das asas. Como eu contei aqui. A nossa condição espiritual é realmente imperfeitos. Só que nós não podemos cruzar os braços e falar, Senhor, tá bom. Eu já consegui. Eu já posso relaxar e descansar e às vezes parar por aqui. O Senhor tem mais para nós. A palavra de Deus diz em Romanos 12:3, não pense de si mesmo além do que convém. Então o convite é, avancemos. Prossigo para o alvo, para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Qual é? Como você se autoavalia hoje? Diante da palavra de Deus, que é o espelho. Como a gente se vê hoje? A Bíblia diz que quando a gente olha para a palavra de Deus nos mostra como nós estamos. E às vezes a gente, diante de tantos sentimentos e pensamentos e dores, a gente se sente confuso e fala, Deus, e aí? Será que eu vou dar conta mesmo? Será que eu consigo? Será que eu tenho a força mesmo necessária? A gente se inferioriza e diz, eu não consigo, eu não dou conta. Ou às vezes até como falou Moisés, Senhor, não sei falar, não vou dar conta, não vou ir, não vou libertar. Passa para outro, passa para Arão fazer. Mas esse é o convite de Deus, que nós não nos inferiorizemos. Que nessa autoavaliação, nessa reflexão, a gente olhe para nós mesmos e digamos, nós somos filhos amados, escolhidos e marcados pelo amor de Deus. Nós somos a alegria da vida dele. E nem ao mesmo tempo a gente se ensoberbeça. No Salmos 42, abramos lá. Salmos 42, o versículo 1. O salmista
fala algo lindo de alguém que está buscando ao Senhor, que está querendo mais. Salmos 42, versículo 1 e 2 diz: assim como a corça suspira pela corrente das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. A minha alma tem sede do Deus vivo. Quando irei e me apresentarei diante da face de Deus? O que a nossa alma está buscando, o encaixe, a peça que falta, é o dia a dia com o Senhor. No quarto nosso, orando, falando, ouvindo dEle as promessas. Porque quanto mais nós entramos pelo caminho, pela vereda da oração e da palavra, as dúvidas, as confusões se dissipam. Como que Paulo e Silas estavam cantando na prisão, no meio, depois de tantos açoites? Como? A gente olha para o testemunho dos apóstolos, após Jesus, e a gente fica pasmo, o quão poderoso era a ação do Espírito Santo. E esse é o convite para nós hoje. Vejamos a nossa condição espiritual e digamos: Senhor, eu quero mais de Ti. Porque eu sei que o Senhor tem mais. Assim como falou o salmista: a minha alma, que requer muito descanso, a minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Uma segunda característica que a gente vê aqui em Filipenses, nesse capítulo 3, vamos deixar aberto, é que Paulo diz aqui para nós sobre uma coisa eu faço. Então no versículo 13 diz assim: irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que ficam para trás e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo. Ele colocou uma prioridade. Ele fala de uma coisa. Ele colocou prioridade. O que é que nós temos colocado, gastado? Nós estamos estudando na série das células. Quem é que está sentado no trono do nosso coração? Em que nós temos gastado o nosso tempo? Então, o que é que tem tomado os nossos pensamentos e sentimentos? Se eu perguntasse aí para você, o quanto de pensamento e sentimento você tem gastado com os mistérios que Deus tem para você? O quanto de sonhos e planos você tem gastado para o Senhor? Falar do Senhor: eu quero viver para Ti. A minha família é Tua, a minha casa é Tua, eu quero depender de Ti. Nós estamos vivendo em tempos em que o caminho tem sido ao contrário. Não, eu preciso trabalhar muito, porque se eu não trabalhar eu vou me sentir insegura. Eu preciso estar o tempo todo atenta a ele, a ela dentro da minha casa, porque senão vai ter algum problema. E o Senhor tem nos convidado para descansar, para colocar esse fardo nele, na cruz do Calvário, e fazer aquilo que nós conseguimos, aquilo que é da nossa estrutura humana, que é depender de Deus. É um convite de ser filha, é um convite de ser testemunha, é um convite de ser ovelha. Está vendo como é diferente? Não é outras características que a Bíblia vai declarando sobre nós. A testemunha não é juiz, a testemunha não é promotora para acusar. A ovelha, ela é guiada pela voz do bom pastor. É isso que nós precisamos, e cada vez que nós mergulhamos na palavra, o Senhor nos mostra: não é por aí, é por aqui. Ouve a minha voz. A Bíblia diz que as ovelhas que são dele ouvem a voz e segue. Então, a dedicação de Paulo aqui é que ele prosseguia para o alvo. Ele tinha prioridade, ele dedicava. O tesouro dele era Cristo. Em Marcos, capítulo 10, versículo 21, Jesus falando com aquele jovem rico, o Senhor fala com ele no versículo 17: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? E ele diz: por que você me chama de bom? Ninguém é bom a não ser um, que é Deus.
Você conhece os mandamentos: não mate, não cometa adultério, não furte, não dê falsos testemunhos, não defraude ninguém, honre o seu pai e a sua mãe. Então o homem respondeu: mestre, tudo isso tenho observado desde a minha juventude. E Jesus, olhando para ele com amor, disse, versículo 21, só uma coisa falta a você. Qual é o seu tesouro? O que é de prioritário? Com o que você tem gastado os seus pensamentos e sentimentos? Aí está a adoração. É nisso que está a adoração. Está naquilo que a gente sente, pensa, deseja. E o Senhor quer ser exclusivo da nossa vida. Desde a hora que a gente acorda, à hora que a gente dorme. Esse moço aqui, ele pensou que nessa caminhada que ele estava, porque o nosso assunto aqui hoje é: andemos de acordo com aquilo que nós já alcançamos. E talvez a gente diga: Senhor, todas as áreas da minha vida já é tua. Eu não tenho mais nada. Mas não só daquilo que nós temos de Deus, mas daquilo que Deus tem de nós. Continue entregando. Continue se rendendo. Aqui Jesus vira para ele e fala assim: só uma coisa falta a você. Vá, venda tudo o que tem, dê o dinheiro aos pobres e você terá um tesouro no céu. E depois venha e siga-me. Ele, porém, contrariado com essa palavra, retirou-se triste, porque era dono de muitas propriedades. Então, o que nós temos conquistado até aqui? O que nós já aprendemos do Senhor? Primeira coisa é que nós somos insatisfeitos, uma insatisfação santa. Senhor, nós temos muito ainda a caminhar. A segunda coisa é que nós temos que ter prioridade. Então nós precisamos dar a Ele a exclusividade. O Senhor deseja mais de nós. Em Lucas capítulo 10, versículo 42, está ali Marta e Maria, essa passagem tão linda, tão conhecida. Está as duas ali recebendo Jesus. Lucas 10, versículo 42. Eu vou ler um pouquinho antes, 40. Marta agitava-se de um lado para o outro, ocupada em muitos serviços. Então se aproximou de Jesus e disse: o Senhor não se importa com o fato de minha irmã ter deixado que eu fique sozinha para servir? Diga-lhe que venha me ajudar. 41. Mas o Senhor respondeu: Marta, Marta, você anda inquieta e se preocupa com muitas coisas. Mas apenas uma é necessária. Uma coisa. A prioridade. Qual é a prioridade? Todos os relacionamentos da nossa vida, se primeiro não estiver alinhado com Deus, se primeiro eu não tiver esse encontro com Deus, eu vou ficar perdida em quem eu sou. Então como que eu vou me relacionar com o outro? Vou me relacionar limitadamente. Mas não é isso que o Senhor tem para nós. O Senhor tem muito mais. E aí o versículo diz: mas apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte, e essa não lhe será tirada. Como é difícil a gente dobrar os joelhos, às vezes quando a gente está no meio da tempestade. Como é difícil a gente separar um tempo para ouvir a voz de Deus e falar com Deus quando nós estamos no meio das tribulações. Mas o Senhor tem nos convidado para separar, para ter prioridade, para fazer isso com muita expectativa, porque Ele tem muito mais para mostrar para nós de quem Ele é e quem nós somos. Isso é fé. É um convite de falar: Senhor, eu poderia fazer isso, fazer aquilo outro. Eu poderia até fazer coisas para Ti, como Marta. Mas eu prefiro separar esse tempo e entregar diante de Ti todas as minhas dores e dúvidas, e ter a certeza que em Ti eu estou seguro. Neemias capítulo 6, nós não vamos abrir, diz que Gesem, Sanbalate e Tobias estavam convidando eles para descer, para ele parar a obra. E Neemias disse: olha, eu estou fazendo uma grande obra, eu não posso descer. Porque naquele momento o Senhor tinha comissionado ele para uma missão.
E se nós já recebemos de Deus uma palavra, uma missão, algo que o Senhor tem colocado no seu coração, não volte atrás. Não volte atrás. Seja sensível ao Senhor. Falemos como salmista: uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida. O que é que Deus pode fazer, meus irmãos? Jó falou aqui, quando a gente leu esses versículos de Jó, quantas coisas Deus já falava. Jó fazia nas madrugadas ofertas e sacrifícios por todos os seus filhos. O quanto de intimidade que Jó tinha com Deus. E ele fala no Jó 42, ele fala: antes eu te conhecia apenas de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. O convite para seguir a Cristo é um convite de cruz. É um convite de cruz. Quando a gente ouve, estou olhando esse mapa que está aqui na minha frente. Quando a gente ouve falar de missões nas nações, não é um convite para a gente apenas se banquetear de todas as bênçãos que o Senhor é galardoador e dá a nós. Mas é um convite de cruz, para a gente negar a si mesmo, para a gente tomar a cruz e seguir a Cristo. E o Senhor não nos prometeu outra coisa. Ele disse que nós teríamos aflições, mas que Ele estaria conosco. Como é difícil depender. Na maioria das vezes, quando a gente tem coisas para decidir, a gente corre de um lado para o outro, perde o sono à noite, fica ansioso. E diz Deus: e aí, onde o Senhor está? Nós somos tão pequenos, tão limitados, mas o Senhor tem tanta coisa para nos dar, para nos fazer avançar. Qual é a direção que nós estamos tomando? Hebreus diz que nós devemos olhar para o autor e consumador da fé, olharmos para Ele e irmos, seguirmos o convite. Lembra de Pedro, naquele mar tempestuoso? Quando ele estava olhando para Jesus, ele conseguia andar, se sentia seguro. Quando ele começa a olhar para as agitações, ele começa a afundar. E Deus não quer que nós sejamos cristãos com fé, uma fé superficial. É no meio da tempestade mesmo. É sendo apedrejado como Estevão. É sendo açoitado como Paulo e Silas. É diante dos problemas, porque é a reação que mostra o quanto nós somos maduros em Cristo. Qual tem sido a reação nessa caminhada? Para os nossos problemas, para aquilo que a gente tem colocado diante do Senhor. Talvez você possa dizer assim: olha, Senhor, eu estou em pecado, ou eu já tenho pecado tanto, tenho falhado tanto, será que há esperança? Um dia eu também falei: Senhor, será que eu vou conseguir ter uma família? Será que vai haver uma segunda chance para mim? Mesmo depois de tanto pecado, o Senhor me dará uma oportunidade de novo. E o Senhor deu, porque Ele é tão gracioso, porque Ele é tão poderoso, porque Ele não nos trata segundo os nossos caminhos. Não importa o quão pecador nós somos, nós precisamos continuar colocando a nossa direção nele, avançando, olhando para Ele, porque Ele é amoroso e Ele não nos rejeita. Esses dias eu estava assistindo um vídeo comprovado de um pastor. Existem algumas raridades de ovelhas que são rejeitadas. E quando elas são rejeitadas, se o pastor não tira aquela ovelhinha dali, eu vi alguns vídeos sobre isso, a ovelhinha morre, mas ela não morre de fome. Ela morre porque ela se afasta emocionalmente. A mãe, né? A ovelha mãe rejeita ela e é por tristeza que ela morre. Aí ela vai definhando, parando de comer. Ela vai se entregando ali à situação.
E quando o pastor tira ela e começa a cuidar dela em casa ou em outro espaço, e ela então fica robustecida, forte, ele devolve ela no rebanho de novo. E a hora que ela vai, passando os dias, meses, que ele vai chamar aquela ovelha. Ele vai chamar o rebanho. A primeira ovelha que ouve e vem é a rejeitada. Porque ela foi curada perto do peito do pastor. No peitoral do pastor. No colo do pastor. Ela ouve, é a primeira a dar resposta. Não importa o quão rejeitado a gente se sinta, ou o quanto a gente já rejeitou. O Senhor é o Deus que acolhe, que ama, que perdoa. Hebreus capítulo 10, versículo 17. Diz assim: também dos seus pecados e das suas iniquidades jamais me lembrarei. Então é para Ele que nós temos que olhar enquanto nós estamos caminhando nessa direção. Façamos como José, irmãos. José era um homem decidido a perdoar. Em Gênesis 45 nós não vamos abrir. Ele não tinha razão nenhuma para perdoar seus irmãos. Nenhuma. E o Senhor está falando hoje conosco. Nessa caminhada, o que você já sabe? O que você conhece dele? Andemos de acordo com aquilo que nós já recebemos. Nós não podemos retroceder naquilo que Deus já nos revelou. E o perdão é um deles. É o que nós oramos no Pai Nosso. Perdoa as nossas iniquidades, assim como nós temos perdoado a quem nos tem ofendido. Isso é o básico. E o Senhor tem nos convidado. É tão fácil de entender e tão difícil de viver. Viver de acordo com aquilo que a gente já recebeu. José tomou essa decisão. Ele fez essa prioridade, essa direção. Ele perdoou seus irmãos. Ele falou: não, eu estou aqui porque Deus me trouxe até aqui. E por causa disso, a partir de agora, eu vou sustentar vocês. José sustentou. Ele não só perdoou, mas sustentou toda a sua família com seus bens. Nós estamos dispostos a viver esse evangelho? Uma outra coisa que diz aqui em Filipenses capítulo 3, e eu já me aproximo aí do final, 3,14. Prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo. Prossigo. Se você desistiu, se você falou: Senhor, agora eu vou descansar, chega, eu estou cansado. O Senhor tem te convidado. Pode até ser como Elias: come, bebe, levanta, porque você tem muita coisa para fazer. Você pode até pausar e descansar, mas o Senhor tem convidado hoje você. Come, bebe, levanta, porque há muito ainda para você fazer. Tem reis para você ungir, tem o seu sucessor para você continuar. Esse é o convite de Deus para nós. O que é que, se for tirado da tua vida hoje, te afastaria de Deus? A pergunta que Deus está fazendo para nós hoje: o que é que, se for tirado da tua vida hoje, te afastaria de Deus? A Bíblia diz que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nada pode nos separar do amor de Deus. É um convite do Senhor para nós. A gente prossegue para o alvo. Nós não podemos dizer: Senhor, eu vou fazer tudo. Vou pegar isso, aquilo e aquilo outro, porque eu não posso ser ativista. Não posso comprar o amor de Cristo e muito menos a salvação pelo que eu faço. Também não devo dizer: Deus faz, Deus vai lá, Deus vai falar com ele, Deus vai fazer por ela, porque senão eu me acomodo. O convite hoje é para a gente cooperar naquilo que Deus já tem feito. Não é o que diz a palavra do Senhor aqui mesmo em Filipenses capítulo 2, versículo 13. Abre aí a tua palavra. Porque Deus é quem efetua em vocês tanto querer como realizar, segundo a sua boa vontade. Eu estava falando durante esses dias atrás, mais ou menos 1 mês e meio atrás, conversando com o meu esposo, que tinha me sido ofertado mais aulas na escola. E aí eu peguei e falei assim: olha, eu tenho
tantas aulas, essas aulas já me tomam aí uma boa parte da semana, e me foi oferecido mais 10, 12, 13 aulas na escola. Isso seria um valor considerável, diante daquilo que eu já desenvolvo e faço, e preciso. Eu falei, Senhor, mas eu preciso ter tempo contigo. Eu preciso beber da fonte que é o Senhor. Eu preciso me manter saudável em Ti. Como eu vou fazer isso se eu estiver trabalhando desse tanto? E lá na minha escola eu ministro a palavra. Como eu vou falar de Ti se eu não tenho tempo contigo? E eu cheguei na coordenadora e eu falei assim para ela, olha, esse segmento, essa faixa etária eu queria deixar. Porque eu queria trabalhar tantas manhãs e tantas tardes somente. E fiquei preocupada, eu confesso que eu fiz assim, conversei com meu esposo e fiz, e fiquei ali, a carne e espírito, Senhor, mas a obra é para Ti, e eu estou falando de Ti. Fiquei ali conversando com o Senhor. De repente, essa semana, fui lá na minha coordenadora, Cássio, os horários seus estão aqui. Você vai trabalhar 2 dias e 1 manhã. Eu falei, uau, glória a Deus. Senhor, agora é com o Senhor. Eu pus o pé, põe o chão. Agora é com o Senhor, porque eu sei da minha estrutura. Eu sei que eu sou pó. E que nenhum orgulho, nem a inferioridade pode me pegar. Eu preciso depender de Deus e continuar na caminhada com Ele. Então, confia no Senhor. Fala, Senhor, troca o meu sentimento e pensamento. Aqui em Filipenses capítulo 2, o versículo 13 diz, o Senhor é Deus quem efetua em vocês tanto querer como realizar. Além dele trocar o seu sentimento e pensamento, ele te dá poder, capacidade para fazer. Eu não consigo conversar com ela, eu não consigo conviver com ele. O Senhor vai te dar poder para isso. Ore, busque do Senhor, Ele tem poder para isso. Para transformar o que a gente tem pensado e sentido, inclusive os nossos planos. É o que diz em João 15:5. Porque sem mim vocês não podem fazer nada. E a última característica nesse caminho da caminhada com Deus, daquilo que nós já recebemos do Senhor, é que Deus deseja que nós sejamos maduros. Que nós façamos como Paulo diz aqui, versículo 15 e 16. Para terminar, irmãos, Filipenses 3,15. Todos, pois, que somos maduros, tenhamos este modo de pensar. E se em alguma coisa vocês pensam de modo diferente, também isso Deus revelará para vocês. Seja como for, andemos de acordo com o que já alcançamos. Maturidade. Não retroceda. Deus tem nos convidado para terminar a carreira de uma forma vitoriosa, para vencer nessa caminhada. Aquilo que você decidiu de se consagrar ao Senhor, permaneça, faça. Se antes você orava e jejuava, volte. Fala, Senhor, a minha vida é tua. Não foi isso que nós louvamos? A minha vida é tua, a minha casa é tua, os meus sonhos são teus, a minha empresa é tua, é para a glória do teu nome. Foi o Senhor que me deu. Não é pela força do meu braço, porque nós não queremos terminar como Ló. Ló terminou apostatando-se, nem como Sansão, muito menos como Saul, que foi na força do braço, nem como Ananias e Safira, que a palavra de Deus diz em Atos 5, que eles queriam viver ali um culto, uma oferta de aparência, sem ser real e verdadeira. Nós precisamos combater o bom combate, completar a carreira e guardar a fé. Nós estamos em tempos em que, mas o casamento não ia ter mais. Mas hoje em dia, o tempo passa e a gente antigamente ouvia, né? São 40 anos de casado, são 50 anos de casado. O casamento, a família, a igreja, é planos de Deus. Foi Deus quem criou, são instituições de Deus. Permaneçamos. Deus nos dará força até o tempo.
Não desistamos. Para terminar, Hebreus capítulo 12. Vamos ficar de pé. Hebreus 12. Versículo 1 e 2. Eu já citei ele aqui, mas eu quero ler com os irmãos. Andemos de acordo com aquilo que a gente já tem recebido. E para isso a gente precisa ficar mais pertinho. Certeza que aqui na igreja, de tanto vocês ouviram o pastor Miguel, algumas coisas vocês já falam igual ele. Já sabe até umas frases que ele fala, até uns trejeitos. Tem ou não tem meme no grupo? Porque quanto mais tempo a gente passa com alguém, mais a gente se parece com aquela pessoa. Então, às vezes, a gente está perguntando para Deus como. Ele está te convidando, passa mais tempo comigo. Passa mais tempo comigo. Que você vai ver o que é que eu posso fazer em você e através de você. Hebreus 12, 1 e 2. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos de uma tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de todo o peso e do pecado que tão firmemente se apega a nós. Corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, sem se importar com a vergonha, e agora está sentado à direita do trono de Deus.